Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez, você aí junto comigo nessa jornada. E nós já chegamos no 7º dia. Louvado seja Deus por isso. Você firme, envolvido cada dia, cada momento, orando, buscando a Deus, de manhã, de madrugada, à noite. Não sei exatamente a hora que você está se dedicando aí para estar envolvido com Deus. Mas aí chega um momento que a gente para poder conversar junto aqui e louvado seja Deus que mais uma vez você usou esse canal para poder então se conectar com as mensagens de Deus. E estamos no 7º dia, o 7º dia dizendo sobre o santuário divino. Ou melhor dizendo, 1º de março, chegamos no mês de março, 1º de março, dia 7, santuário divino. E aí? Como que você encara essa história, essa doutrina, esse movimento distintivo da nossa igreja, da Igreja Adventista do 7º dia? É sobre isso que a nossa lição está falando hoje. É sobre isso que o 7º dia desse nosso movimento está abordando. Está preparado para mais uma vez reviver essa doutrina distintiva da Igreja Adventista do 7º dia? Então feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor tem a verdade. Nós acreditamos que o Senhor está fazendo um trabalho de intercessão por esta humanidade. Um trabalho de julgamento, de juízo. E acreditamos que o Senhor, no seu justo juízo, vai trazer à tona todas as situações para que não possa ficar nenhuma dúvida das pessoas que foram salvas e perdidas. Sabendo disso, ó Deus, eu lhe peço que esta doutrina, que esta revelação da Tua palavra para a nossa vida possa de fato ficar muito clara para que possamos ter a certeza e a clareza da Sua justiça em nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajude a compreender esse estudo. Amém. Amém? A palavra de Deus, existem várias evidências sobre essa questão do juízo de Deus. Tanto hoje como amanhã, no nosso 8º dia, estaremos trabalhando sobre essa questão do juízo de Deus. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que nem eu, e nem você, e nenhum filho de Deus deve temer ao juízo de Deus. Não precisamos ter medo do juízo de Deus. Nós temos que ter respeito às coisas de Deus, amor às coisas de Deus, mas não medo das coisas de Deus. Deus não quer de nós medo. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente adore a ele. E o juízo de Deus não é para colocar medo nas suas criaturas. Mas o juízo de Deus é para Deus demonstrar às suas criaturas a sua grandeza, a sua soberania, a forma que ele vai trazer a julgamento todas as coisas. Então há muitas evidências na Bíblia sobre essa doutrina, sobre esse comportamento de Deus de julgar a humanidade. Há vários textos na Bíblia, mas há um em especial que revela uma doutrina distintiva da Igreja Adventista do 7º dia. Essa doutrina especial se encontra no estudo de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Tanto é que Daniel capítulo 8, verso 14 diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto, obviamente, analisado dentro do seu contexto, nas profecias de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, que responde a esta profecia das 2.300 tardes e manhãs, estudando essas profecias, nós conseguimos compreender e entender a beleza da justiça divina. As profecias das 2.300 tardes e manhãs começou a ser estudada por um homem chamado Guilherme Miller. Esse agricultor, um fazendeiro batista, ele começou a estudar a Bíblia
de uma maneira um pouco mais assim a fundo no que se refere aos livros de Daniel e Apocalipse. Os assuntos proféticos foram os assuntos que chamaram a atenção de Miller. E este fazendeiro norte-americano batista começou a estudar e criou um movimento que foi conhecido religiosamente como o movimento millerita. E depois, mais para frente, ficou conhecendo como o movimento adventista. E mais para frente, então, foi nomeado ou foi oficializado esse movimento como o movimento adventista do sétimo dia. Somos nós. Somos nós. Desde 1844, um movimento que surgiu reunindo um grupo de pessoas que acreditava que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844 por causa da interpretação e estudo da doutrina do santuário evidenciada em Daniel capítulo 8 e também no livro de Daniel, no capítulo 9. O capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel é a pergunta e a resposta, é a afirmação e o contexto. É dizendo da profecia de 2.300 tardes e manhãs, e o capítulo 9 é o detalhamento dessa profecia, em que período da história ela se referia. Então, há uma linha do tempo dessa doutrina, e você, meu amigo adventista, deve conhecer bem essa doutrina, deve conhecer bem esse movimento, deve conhecer bem essa interpretação. Essa doutrina faz parte da nossa história. Nós começamos por este movimento também. Agora, o erro é afirmar que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E estudando sobre a doutrina do santuário baseado no antigo Israel, lá no Velho Testamento, quando você abre o livro de Êxodo, o livro de Levítico, quando fala então do santuário, como tudo acontecia, o plano de Deus de fazer um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo, a planta e a amostra que Deus deu para Moisés fazer a semelhança do que havia no céu, é a prova viva também que vemos no livro de Hebreus, que existe um santuário no céu. E Jesus Cristo, ele entrou num santuário, mas não feito por mãos humanas. O livro de Hebreus aponta a evidência firme daquilo que é apresentado para Moisés lá no deserto. Quando Deus pede para Moisés fazer um tabernáculo, um santuário, ele mostra para ele um modelo oficial, o que estava no céu. E lá na frente, muitos anos depois, Hebreus confirma um santuário celestial. E Daniel, nas profecias do capítulo 8 e do capítulo 9, evidencia então esse processo no santuário celestial que acontece então no ano de 1844. Não com a vinda de Jesus, mas com o processo de intercessão e juízo que ele está fazendo por toda a humanidade. Assim como no santuário terrestre havia dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo, modelo daquilo que foi visto no celestial. O santuário celestial também havia dois compartimentos, obviamente, era um modelo que Moisés tinha, o Santo e o Santíssimo. Sabe qual é a alegria de estudarmos essa doutrina, a doutrina do santuário? É saber que Jesus, além de ser o nosso advogado, o nosso intercessor, ele também é o juiz. Sabe, a doutrina do santuário não é a doutrina que dificulta a nossa salvação. Entender a doutrina do santuário é entender como ser salvo se torna algo muito simples, prático e fácil. A doutrina do santuário mostra que o juiz é também o meu advogado, é também o meu intercessor. Então, para eu perder esta causa, eu tenho que largar de mão o advogado e o juiz. Para eu poder me perder a minha salvação, eu tenho que abandonar o meu advogado, o meu intercessor, que automaticamente se torna o juiz dessa equação. Querido, o que Deus quer fazer por toda a humanidade, por mim, por você, é uma coisa específica:
salvar do pecado. Acabar para sempre com o pecado. Mas para isso, a sua justiça pede um julgamento, um juízo. A justiça de Deus precisa ser justa, senão vai ser uma justiça vazia, uma justiça maltrapilha, uma justiça injusta. E para isso, Deus tem que julgar a humanidade. Sabe o que é interessante? Dentro do meio teológico, alguns comentaristas, alguns estudiosos fazem a seguinte declaração, que quando estudamos na Bíblia sobre a ressurreição dos justos, quando lá no livro de Coríntios também apresenta a ressurreição dos justos, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, apresenta a ressurreição, a primeira ressurreição, muitos comentaristas, muitos estudantes, estudiosos, teólogos, afirmam que para Deus, então, fazer uma ressurreição somente dos justos, primeiro, é porque antes disso, ele já efetuou um julgamento, um juízo. Então, antes desse momento da ressurreição, que acontece no ato da volta de Jesus, Deus efetuou um juízo na humanidade, porque agora ele sabe quem deve ressuscitar e quem não vai ressuscitar. Ele sabe quem está salvo e quem não está salvo. Então, para que isso fique claro, é preciso que haja o quê? Que tenha, então, sido realizado o quê? Um julgamento, um juízo. A doutrina do santuário é uma doutrina distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós defendemos essa doutrina porque ela nos dá segurança de salvação e não medo da nossa salvação. Sabe, se você quiser conhecer mais sobre a doutrina do santuário, eu indico para você pelo menos aqui 2 livros que você pode encontrar na internet para poder comprar. Se você entrar no site da CPB, cpb.com.br, você encontra esses 2 livros. O primeiro livro que eu te indico, ele tem como título 1844, Como Entender de Maneira Simples as Profecias de Daniel. E o segundo livro também que eu te indico, que também tem no site da CPB, é o livro O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. 2 obras, 1844 e O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Você vai lá na área de busca esses 2 livros. Eu recomendo a leitura desses 2 livros para você, porque daí você vai poder conhecer um pouco mais sobre essa doutrina, um pouco mais sobre a história da Igreja Adventista, um pouco mais sobre a posição da Igreja Adventista com o que se refere à doutrina do santuário. Nós acreditamos em um Salvador, crucificado, ressurreto e prestes a vir. Aquele que faz de tudo para me salvar e para salvar você também. Nós acreditamos que, de acordo com a profecia de Daniel 8,14 e Daniel 9, e também em Apocalipse, capítulo 14, no que veremos nos dias a seguir, quando diz a mensagem do primeiro anjo, pois é vinda a hora do seu juízo, nós cremos que um juízo já está acontecendo. Esse juízo teve por iniciativa no ano de 1844. Há um juízo acontecendo. O ser humano está sendo investigado, está sendo analisado. Mas fica tranquilo, que o mesmo que julga é o que intercede. O meu Cristo tem duplo papel, tem dupla função, porque o que ele quer não é me condenar. Ele está ansioso para me salvar. Então não abandone o seu advogado, não abandone o seu intercessor. Acredite no juiz, fique do lado daquele que tem a verdade e ela te libertará. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não deixe de acreditar na doutrina do santuário, porque ela nos dá a garantia e a certeza de que podemos sim ser salvos por esse Jesus. Você crê nisso? Se você crê, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, porque o Senhor revela para nós de maneira clara a doutrina do santuário, a doutrina das 2.300 tardes e manhãs. A doutrina de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, mostrando a sua grandeza, a sua vontade imensa de salvar o ser humano. Por isso, bondoso Deus, eu coloco em tuas mãos esse
adventista que está vendo esse vídeo comigo. Esta pessoa, bondoso Deus, quem sabe não é um adventista batizado, mas ele é um conhecedor da palavra, ele quer aprender mais. Deus, dê para nós a humildade, a mente aberta, a sabedoria para deixar que a tua voz fale ao nosso coração. Que possamos jogar por terra a nossa teimosia, as nossas tradições, as nossas conclusões teológicas, que possamos ficar de fato com o assim diz o Senhor. Queremos continuar vivendo no assim diz o Senhor. Por isso acreditamos nessa doutrina, porque é o Senhor que nos diz, é o Senhor que nos revela. Obrigado por esta bênção. Obrigado pela bênção da salvação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus, porque hoje eu e você mergulhamos nessa grande doutrina do santuário, a doutrina distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus continue abençoando a sua vida e não se esqueça, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.